Boa noite, irmãos. Cumprimento da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Convido você a abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 1, verso 1. Malaquias, capítulo 1, verso 1. Quero refletir nessa noite com os irmãos sobre o tema a difícil doutrina do amor de Deus. A difícil doutrina do amor de Deus, a partir de Malaquias, capítulo 1, verso 1 ao 5. Antes de ler o texto, eu acho importante explicar o tema que eu estou propondo para a gente refletir nessa noite. Parece um pouco estranho chamar a doutrina do amor de Deus de uma doutrina difícil. As pessoas estão acostumadas a acreditar, aquelas que acreditam em Deus, se há um consenso entre elas, é que Deus é amor. Mas eu explico porque eu estou chamando essa doutrina de difícil. A gente vive em uma cultura na qual muitas das verdades que nós construímos a respeito de Deus não são construídas a partir do texto bíblico. O nosso imaginário é formado por fenômenos culturais, pela mídia, pela ficção, pela literatura e uma série de outros fatores que acabam construindo as categorias com as quais nós nos utilizamos para pensar sobre Deus. E é interessante perceber que o amor de Deus frequentemente aparece separado da sua soberania. O amor de Deus aparece separado muitas vezes da sua justiça. O amor de Deus às vezes aparece separado da ira de Deus, da providência, da personalidade. O resultado, então, é que o amor de Deus em nossa cultura, ou a forma como a nossa cultura e a nossa geração compreende o amor de Deus, é expurgando tudo aquilo que nós consideramos desconfortáveis. Se você parar para pensar, de uma perspectiva moderna, o amor de Deus precisa ser um amor democrático, precisa ser um amor equilibrado, e acima de tudo, o amor de Deus precisa ser sentimentalizado. Essa parece ser a forma como a nossa cultura e a nossa época compreende o amor de Deus. No entanto, é preciso que se diga que nem sempre foi assim. Haviam gerações que exaltavam, sobretudo, o atributo da justiça de Deus. Os irmãos lembram que por diversas vezes, quando nós contamos a história de Martinho Lutero, por exemplo, falava-se que ele passou 7 anos, 10 anos, peregrinando para procurar, para conseguir compreender como de fato Deus o amava. Porque o atributo de Deus que mais se exaltava, aparecia, se sobressaía para a geração dele, era a justiça. Agora, quando o amor de Deus e a pregação sobre ele se popularizou, me parece que ela perdeu o seu peso. Me parece que a expressão o amor de Deus teve o seu significado esvaziado. Hoje em dia, se você chegar para alguém e falar assim, ó, Deus te ama, você é objeto do amor de Deus, isso não vai causar nenhum espanto. Provavelmente ninguém vai ficar surpreso. As pessoas vão dizer, é natural que Deus me ama. E é assim que ele faz, é isso que ele é, Deus é amor. E além do mais, por que ele não me amaria? Eu sou bonzinho, ou pelo menos eu sou tão simpático quanto possível com o meu próximo. Eu sou bonitinho, sou elegante, sou educado, busco bem, eu estou bem, você está bem. É claro que eu nem sempre faço tudo como deve ser. E está tudo bem. Eu estou bem, você está bem, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama a todo mundo. Uma importante pesquisa que eu consultei enquanto refletia sobre esse tema, relatou que a maioria das pessoas preferem pensar em Deus como um amigo do que como um rei e senhor do universo. Mas a pergunta é, será que esse amor democrático, será que esse amor equilibrado, será que esse amor sentimentalizado é o amor de Deus revelado nas páginas das Sagradas Escrituras? É por isso, então, que eu convidei os irmãos para abrirem a palavra de Deus para Malaquias, capítulo 1,
versículo 1, para que nós possamos, a partir desse texto, refletirmos sobre essa difícil doutrina. Diz assim a palavra de Deus. Malaquias, capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, porém odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Verso 5. Os vossos olhos o verão, e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te pedimos iluminação, eu te peço de modo especial clareza, e peço para os meus irmãos que o Senhor possa dar graça para aplicarem essa mensagem em seu coração à medida que nós refletimos. Que o Senhor use esse tempo para a edificação do teu povo e para a glória do teu próprio nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois bem, antes de olharmos o texto, eu gostaria de situar os irmãos no contexto histórico em que essa narrativa acontece. Se você lembra, o ministério do profeta Malaquias está situado depois de Esdras e de Neemias. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, e eles então retornam, primeiro o retorno com Zorobabel, depois com Esdras. Zorobabel vai lançar os alicerces do templo, Zorobabel vai reconstruir o templo, e Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. E apesar de alguns surtos religiosos que aconteciam em Israel esporadicamente, parece que Isaías está ministrando, ou Malaquias está ministrando a um povo de apatia espiritual. Parece que essa frieza espiritual se tornou a norma em Israel. A idolatria que estava no coração do povo antes deles serem levados cativos para a Babilônia, parece que agora deu lugar a uma indiferença, a uma frieza e a uma total apatia no que diz respeito a Deus e a sua adoração. Havia uma tendência constante por parte dos israelitas de acomodar os gentios nas suas famílias. Isso desgastou de modo processual toda a estrutura familiar e tirou toda a fibra religiosa de Israel. E se você lembrar, conforme Deuteronômio capítulo 28, a aliança pactual que Deus fez com Israel era que se eles abençoassem, se eles ouvissem a voz de Deus, obedecessem e seguissem os caminhos de Deus, eles seriam abençoados. Mas se eles se rebelassem contra Deus, Deus pesaria a mão sobre Israel. E é isso que está acontecendo aqui. O povo está passando por seca, fome, a terra não é frutífera. E então, isso gera uma espécie de enfado em Israel. Não há sinal visível de glória política, como nos tempos de Davi. Não há sinal de avanço, como no tempo de Salomão. O que há em Israel é apenas miséria. E isso fez com que o povo se tornasse cínico. Isso fez com que o povo duvidasse do amor de Deus por eles. E não somente individualmente, mas a nação estava por isso. Olha, o ciclo de indiferença acontece da seguinte maneira. O povo, por não considerar as coisas de Deus, havia falta de apoio financeiro ao templo, o que levou à corrupção dos sacerdotes, que por sua vez produziu um completo desmantelo social e familiar. Aumento de divórcio, casamentos mistos, desavenças familiares, choque de gerações, tudo isso está acontecendo quando Malaquias recebe a palavra do Senhor para ministrar para Israel. Essa mensagem, ela combina disciplina e esperança. E o grande ponto dela é que o Senhor da aliança não desiste do seu povo mesmo quando ele é apático.
Deus não desiste do seu povo, mesmo quando o povo endurece o coração e a cerviz. Para a gente compreender, então, essa mensagem, eu convido os irmãos a olhar para o verso 1, para a gente compreender a origem da mensagem, ou a mensagem solene. O texto começa dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Vamos entender isso aqui. Quando a palavra sentença aparece no Antigo Testamento, o que está sendo colocado em vista aqui é a categorização das dívidas de alguém. É como se Deus estivesse chamando, ou a pessoa que usa essa palavra estivesse chamando aquele a quem ele se destina para prestação de contas. E aqui, de modo claro, Deus está chamando Israel para prestar conta. Essa sentença, ela é revelada pelo Senhor, pronunciada pelo Senhor. Não é uma mensagem do profeta, não é uma percepção que o profeta tem da sua época. É Deus que observa todas as culturas fora do tempo. Ele tem um olhar não somente do que acontece externo, mas internamente. E ele então revela a Malaquias o destino da mensagem. É uma sentença contra Israel. É o destino dessa mensagem, o povo de Deus. E o instrumento dessa mensagem é o profeta Malaquias. O que a gente aprende com isso? Que Deus está interessadíssimo na forma em que o seu povo adora. Deus não nos entregou a uma adoração, a uma vida espiritual, que nós podemos vivê-la do jeito que queremos, meus irmãos. É Deus quem estabelece os padrões para que nós possamos adorá-lo. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, ele falou: é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Espírito diz respeito à espontaneidade, à sinceridade do coração, mas verdade diz respeito às estipulações feitas pelo Senhor e sua palavra. Não adianta ter só espontaneidade, um coração sincero, se não há verdade. De modo similar, também não adianta ter só verdade, ter ortodoxia, ter firmeza bíblica, se não há sinceridade de coração. Não podemos caminhar com essas duas coisas divorciadas. Precisamos entender que o Deus que nós servimos requer espírito, espontaneidade, devoção, entrega, amor e paixão. Mas Ele também quer verdade. Ele quer ser adorado nos termos que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Se nós olharmos o estilo do livro de Malaquias, é um estilo um pouco diferente dos outros profetas. Ao invés de ser uma declaração profética aberta, Malaquias, ele emprega um estilo de perguntas e respostas. Abra comigo mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós vamos olhar, e essa estrutura no livro todo. Primeiro Deus faz uma sentença, depois a nação de Israel rejeita essa sentença, e Deus então apresenta a prova, ele dá uma réplica ao questionamento de Israel. Verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, Israel, em quem nos tem amado? Verso 6 do capítulo 1: o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí o povo fazendo de cínico: em que temos desprezado nós o teu nome? Ou seja, Deus acusa Israel: eu? Eu mesmo? Não. Vocês têm me roubado. Aí Israel: nós? Em que temos te roubado? Aí Deus a gente vai chegar lá na hora do dízimo de oferta, tá bom? Então, mas só para a gente entender que essa é a estrutura do livro. Deus acusa, o povo responde de modo cínico, então Deus apresenta a sua réplica, mostrando que de fato a sua acusação está certa. O livro começa, nessa porção que a gente leu, com uma afirmação do amor incondicional do Senhor por Israel. Nós vamos ver que esse tema remonta a Deuteronômio capítulo 7. Posteriormente nós vamos fazer a leitura desse texto. Mas ali, Deus manifesta o seu amor quando escolhe Israel em detrimento de Esaú. Ele mostra a sua escolha, o seu amor por Israel, por Jacó, desprezando a linhagem dele e abençoando a linhagem de Jacó. Então,
a gente vai olhar esse texto a partir de 3 pontos. O primeiro é: Deus fundamenta o seu amor pelo seu povo através da sua palavra. Ele declara: eu amo vocês. Verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. É muito interessante pensar que essa palavra amor e essa declaração que Deus faz para Israel é uma palavra muito bela no Antigo Testamento. Ela aparece 32 vezes, das quais 23 ela aparece especificamente para mostrar o amor de Deus pelo seu povo. Deus está mostrando por todo o Antigo Testamento e por toda a Bíblia que Ele é um Deus que ama o seu povo. Meus irmãos, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é um amor perene. O amor de Deus é um amor manifesto, revelado e declarado. Se isso é verdade, irmãos e irmãs, por que nós mendigamos amores condicionais? Se isso é verdade, por que nós mendigamos amores que acabam? Se isso é verdade, por que nós mendigamos amores que são fugazes, que acabam, que não têm substância? Por que nós, ao invés de nos banharmos na fonte que nunca para de jorrar, cavamos para nós cisternas rotas, furadas, que não são capazes de reter água? Porque é que muitas pessoas se humilham tanto, sofrem tanto, criam tanta dependência emocional, se elas podem simplesmente, ao fechar os seus olhos e lerem a Bíblia, encontrar uma fonte de amor que nunca para de jorrar. Deus diz em sua palavra: eu vos tenho amado. O amor de Deus é um amor fiel, meus irmãos. É um amor tão fiel que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. Deus prova o seu amor para o seu povo quando Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não nos amou, Deus não amou o seu povo, enquanto o seu povo estava clamando, buscando e adorando e dizendo a Ele que Ele é santo. Deus revelou o seu amor para todo o seu povo, enquanto o seu povo o amaldiçoava. Enquanto os ladrões, os soldados humilhavam Jesus, Jesus os amava. Maldito, eles diziam, imundo, zombavam, mas ainda assim Jesus permanecia calado como uma ovelha muda perante os seus assassinos. Ele não abriu a boca para que se revelasse que ele não estava ali por um dever a ser cumprido, mas ele estava ali para fazer a maior demonstração de amor da história. Meus irmãos, Deus nos ama mesmo quando nós ainda éramos rebeldes. Quando foi que Deus mostrou o seu amor para Israel? Uma das primeiras grandes demonstrações de amor para Israel. O livro de Êxodo vai narrar uma história belíssima. Mas o pessoal diz assim: ah não, Deus só libertou Israel porque eles eram obedientes à lei. Que nada! A lei veio depois. A lei veio depois que o povo estava liberto. Primeiro Deus os amou, em amando libertou-os, e depois de os libertar, deu a eles a lei para que eles vivessem uma relação de amor com Ele. Deus protegeu o povo das 10 pragas e sobrenaturalmente abriu o mar vermelho antes de dar uma lei. Ou seja, Deus demonstrou graça, Deus demonstrou o seu amor antes de fazer as exigências da aliança. Da mesma forma, em Malaquias capítulo 1, verso 2, Deus lembra o seu povo da sua graça antes de lembrar da sua lei. O amor de Deus é um amor declarado, é um amor imutável. Nele não há sombra de mudança, não há variação. E o mais importante, meus irmãos, as causas do amor de Deus não estão em nós. Diferente do amor humano,
que na maioria das vezes acontece quando um homem ou uma mulher olha para outro, observa no outro características que lhe atrai, e então ele desperta um interesse e então decide amar. Maioria das vezes é assim que funciona, não é? Foi assim que aconteceu comigo. Uma lourinha ali bem bonitinha, paraibana, só o filé, vou amar. Não é? E estou amando até hoje. A causa do meu amor pela Casey tem a ver com as virtudes dela. Tem a ver com olhar para a vida dela e me encantar com algumas coisas. No entanto, meus irmãos, as causas do amor de Deus não estão em nós. Quando Deus olha para nós, Ele não encontra nada que possa se encantar. Eu sei que o pessoal canta que você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Eu sei disso tudo. Mas se você olhar para o que a Bíblia fala de você mesmo, meus irmãos, a nossa língua urde, engano, veneno de víbora está nos nossos lábios. Romanos 3, do 10 em diante. Eu nasci em pecado e em pecado concebeu minha mãe. Miserável homem que sou. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povos de impuros lábios. Mas Deus mesmo assim nos amou. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 7. Verso 7. Eu quero ler esse texto para mostrar que as causas do amor de Deus não estão em nós. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque vocês fossem mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. O que é que ele está dizendo? Ô Israel, vem cá. Não pense que eu escolhi vocês porque vocês são um povo grande. Não pense que eu amei vocês porque vocês são bons, guerreiros, são obedientes, são homens e mulheres tementes. Não. Deus diz, pelo contrário, vocês eram menor. Se Deus fosse escolher e a razão do amor de Deus estivesse em nós, talvez Ele tivesse escolhido o Egito, por exemplo. Mas não. As causas do amor de Deus são inexplicáveis, estão escondidas nele e não em nós. Pode descansar. Por isso, então, que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Porque o amor de Deus não está em nós. O amor de Deus está em quem? Em Cristo nosso Senhor. É por causa que o amor de Deus está em Cristo, não em você, que Deus nos ama perenemente e eternamente. Meus irmãos, Deus não nos ama por causa da nossa fé. A fé é uma consequência daqueles que foram alvos do amor de Deus. Abre comigo em Atos capítulo 13, versículo 48. Atos capítulo 13, versículo 48. Assim está escrito: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui, o amor de Deus, a escolha de Deus pelo seu povo, não é porque eles tinham fé, mas a fé que eles manifestam é sinal de que Deus os escolheu, não o contrário. Isso também nos indica que Deus não nos ama por causa das nossas boas obras. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vocês, é um dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus não te ama porque você é uma pessoa boa ou faz boas obras. Nós fazemos boas obras e nos esforçamos para sermos pessoas boas porque fomos alvos do amor de Deus. Fé e boas obras não são a causa do amor, são consequências do amor de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Aqui ele está dizendo que Deus, ele não nos ama, não elege o seu povo, não escolhe o seu povo, porque eles são obedientes. Mas eles foram escolhidos e a forma que eles têm para testificar que fazem parte disso é a sua obediência. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. O texto diz que ele não nos escolheu porque ele era santo, mas ele nos escolheu para sermos santos, meus irmãos. As causas do amor de Deus não estão em nós, estão nele. E o texto áureo, que prova isso, a gente vai ler também mais tarde. Mas o amor de Deus é paciente. O amor de Deus é paciente para lidar com Israel, mesmo diante de tanta rebeldia. Se você lembrar, Deus amou Israel, livrou Israel, alimentou Israel, protegeu Israel, cuidou de Israel em cada aspecto de sua vida. Mas qual foi a resposta que Deus deu para Israel? Que Israel deu para Deus? Bezerro de ouro, idolatria, rejeição. No caso de Malaquias, apatia espiritual. Perceba, então, que essa condição de dureza de coração, essa condição de apatia espiritual, essa condição de imerso no pecado, faz com que as pessoas possam questionar o amor de Deus. Malaquias capítulo 1, verso 2, de volta ao texto base da nossa noite: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas Israel pergunta: em que nos tens amado? Será que nessa noite, enquanto eu ensino, enquanto eu abro a Bíblia e tento provar por A mais B que Deus ama o seu povo, você pergunta: será que Deus me ama mesmo? Será que realmente eu sou alvo do amor de Deus? A insensibilidade ao amor de Deus é uma raiz para a frieza espiritual. A ingratidão para com o amor de Deus, a ingratidão com olhar para os fenômenos do passado fez com que Israel tivesse a ousadia de perguntar: em que nos tem amado? Como assim? Lembra dos juízes? A cada 40 anos Deus libertava Israel de um opressor. Lembra das promessas que Deus fez a Davi? Lembra tudo aquilo que Deus prometeu para Salomão e cumpriu? Como é que eles têm coragem ainda de perguntar: será que Deus me ama? E de modo similar, olhe para a sua vida. Desde o seu nascimento até o dia de hoje, quem você acha que lhe guardou na sua infância? Quem você acha que deu sabedoria e proveu para os seus pais para que você pudesse chegar até aqui? Quem você acha que lhe deu inúmeros livramentos, tantos quantos você nem viu? Quem você acha que esteve com você nos momentos de adversidade, que fez com que você chegasse até aqui, à custa de dor, à custa de sofrimento, mas ainda assim chegou? Quem você acha que guiou a sua história, que lhe deu o que você tem? Saúde, corpo, um ar para respirar, oportunidades para trabalhar, vida para construir, relações para desenvolver? Quem deu essas coisas para vocês?
Quem lhe alimentou em todos os anos de vida que você viveu? Quem lhe vestiu em todos os anos de vida que você está aqui? Talvez pela insensibilidade, pela ingratidão, você tenda a pensar que foi você pela força do seu próprio braço. Mas eu queria lembrar para você nessa noite, que cada vez que você senta para fazer uma refeição e veste uma roupa, isso é uma declaração de que Deus ama o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Deus fundamenta o seu amor, segundo ponto, através da escolha. Apesar da declaração de Deus, declaração de amor de Deus à nação de Israel, o povo questiona: como é que você nos amou? Parecia que Deus não havia cumprido a sua promessa de restauração. Parecia que Deus havia esquecido o seu povo e a miopia do povo incitou Deus a dar uma lição de história para eles. Malaquias lembra Israel do relato da estima de Deus de Jacó e da rejeição de Deus para com Esaú. Palavras como amor e ódio, aqui nesse texto, devem ser entendidas a partir da perspectiva pactual. Deus escolheu Jacó para, através de Jacó, cumprir a aliança abraâmica. E Deus o amou quando escolheu. Quando Deus não escolhe Esaú, ele está demonstrando o seu desprezo para com Esaú. Agora, qual é a razão pela qual Deus ama um e despreza outro? Aí alguns vão dizer que é porque Esaú é um homem mau. Vai ler Obadias, vai ler Números 20, 14, vai ler o Salmo 137, verso 5. Mas eu convido você a ir comigo para Romanos capítulo 9. Verso 11. Romanos capítulo 9, verso 11. Por favor, leia comigo o texto com muita atenção. E ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado o bem ou o mal. A pergunta é: por que Deus escolheu antes deles nascerem, antes deles ter praticado o bem e o mal? Por quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Para que ficasse claro que não é por obras, mas por aquele que chama. Como já tinha sido dito no verso 12, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci a Esaú. A eleição de Deus não é influenciada pela interação ou cooperação humana. Ele escolheu Abraão de todas as pessoas do mundo, escolheu o filho de Abraão, Isaque, em vez de seu meu irmão Ismael, escolheu Jacó em vez de seu irmão mais velho, Esaú. Ele escolheu os israelitas em vez de todas as outras nações, mas ele não escolheu com base nos méritos de cada um. Deus escolheu simplesmente porque ele decidiu amar. Essa é a difícil doutrina do amor de Deus. Essa é a difícil doutrina do amor que não é tão democrático como a gente gostaria que fosse. Essa é a difícil doutrina do amor de Deus, em que Deus fundamenta o seu amor pelo seu povo através da rejeição. Como é que Deus argumenta o seu amor para com Israel? Volte comigo para Malaquias. Eu amei vocês. E a prova disso é: veja o que fiz com os descendentes de Esaú. Veja o que eu fiz com os edomitas. Verso 3, verso 2, o verso 3, a parte B, diz assim: eu dei para eles assolação. Eu dei a sua herança, os chacais do deserto. Eu eliminei eles da sua terra. E digo mais: se Edom vier com a conversinha que vou voltar e vou edificar uma terra, diz o Senhor, eu os destruirei. Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade. E mais, Edom será chamado o povo contra quem o Senhor está irado
Para quando, irmãos? Qual o tempo aí que o texto diz? Para sempre. Para sempre. O povo de Deus não foi assim. Israel esteve no cativeiro. Israel teve a sua terra destruída. Mas Deus, por sua graça, restaurou. Em 70 depois de Cristo, houve uma invasão, um imperador romano que também, em 65 aproximadamente, destruiu e expulsou os judeus de sua terra. E de lá até o curso da história em que nós estamos hoje, os judeus continuam padecendo. Eu não preciso mencionar sobre o Holocausto, eu não preciso mencionar sobre as guerras da Palestina, mas em 1948, ao final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, meus irmãos? A Assembleia da ONU se reuniu, presidida por um brasileiro, para deliberar o direito de Israel de volta para sua terra. Romanos capítulo 11 diz que Deus jamais se esqueceu do seu povo. E embora o povo continue rebelde, rejeitando o Messias, Deus ainda permite que Israel veja vislumbre da sua graça. E Deus ainda irá tratar com Israel, porque o amor de Deus é inexplicável, meus irmãos. A volta de Israel para a sua terra em 1948, há pouco tempo da nossa história, comprova que não foi somente no cativeiro da Babilônia que Deus os salvou, que não foi somente da Síria que Deus os salvou, que não foi somente dos romanos que Deus os salvou, mas Deus também salvou os de Hitler. Deus também salvou de Saddam Hussein, de outros tantos líderes que se levantaram contra o povo de Deus, contra os israelitas, embora eles continuem rebeldes. Romanos capítulo 11 diz que Deus vai tratar com Israel ainda. Eu não vou entrar em tanto termos escatológicos, mas essa é a razão do milênio. Que a profecia vai se cumprir. O descendente de Davi sentará no trono em Jerusalém, governará as nações com seu cetro de equidade. Mas e quanto a nós, meus irmãos? O que é que nós podemos aprender dessa reflexão? A primeira coisa é, se você faz parte do povo de Deus, se você creu em Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, uma coisa você pode ter certeza: Deus te ama. E o amor de Deus é um amor que cuida, é um amor paternal, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos. É um amor inexplicável, um amor perene, um amor constante, um amor que não acaba. E nada pode separar você do amor de Deus. Eu queria convidar você nessa noite a se sentir amado pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e agradeça a Deus pelo seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.